Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre o acordo judicial com o INSS. Nós sabemos que quando uma pessoa entra com um processo contra o INSS, a tramitação pode levar meses ou até mesmo anos para chegar a um resultado. Mas em determinadas situações, o INSS pode propor um acordo judicial para acabar de maneira mais rápida essa discussão, esse debate aí judicial. E isso vai acontecer antes da decisão final do juiz, antes da sentença. E nesse vídeo você vai compreender como funciona esse acordo judicial com o INSS e quais seriam aí as suas vantagens e desvantagens. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Caso você goste do conteúdo, tenha te ajudado de alguma forma, aí sim eu peço a sua inscrição para estar acompanhando os próximos vídeos, fechado? E bom pessoal, o acordo judicial é uma forma de encerrar o processo antes da sentença, antes da decisão do juiz. Ou seja, vai haver ali um entendimento entre as partes, que no caso aqui é entre o segurado e o INSS, ok? E isso pode ser vantajoso tanto para o INSS como também para o segurado, a depender das circunstâncias do caso em concreto. Mas atenção, esse acordo judicial ele não é obrigatório. E outra, o INSS propõe um acordo quando percebe que o segurado de fato tem direito àquele benefício. Normalmente ele faz isso mais ao final da ação, depois que já foram produzidas provas suficientes sobre o direito do segurado. E o momento mais comum de acontecer esse acordo, primeiro, após a perícia médica em caso de auxílios por incapacidade. Por exemplo, se a perícia comprova que o segurado está incapacitado para o trabalho e precisa de uma aposentadoria por invalidez, o INSS pode oferecer o acordo judicial mesmo antes da sentença. Claro, se também ficar comprovada a questão dele ser segurado do INSS. Outro momento que pode acontecer esse acordo é após a audiência de instrução. Esse caso é mais comum quando envolve aposentadoria por idade rural ou também pensão por morte. Se, por exemplo, as testemunhas que foram ouvidas e as provas que estão no processo indicam que o segurado tem direito ao benefício, seja uma aposentadoria ou uma pensão, o INSS pode propor um acordo na própria audiência, antes da decisão judicial. Mas lembre-se que mesmo com todas as provas favoráveis ao segurado, o INSS não é obrigado a oferecer o acordo, assim como o segurado não é obrigado a concordar. E entendido o que seria o acordo judicial com o INSS, como funciona, vamos entender algumas vantagens e desvantagens sobre esse procedimento. Iniciando pelas vantagens. Primeiro, o processo ele se torna mais rápido. Ao fechar um acordo, o processo ele termina imediatamente, evitando que se estenda por anos ali na justiça. O segundo ponto é o recebimento mais rápido do valor que foi acordado. Ou seja, sem um acordo, o INSS ele pode recorrer da decisão, o que pode atrasar o pagamento do benefício e dos valores ali atrasados. O terceiro ponto de vantagem é trazer uma maior segurança jurídica, ou seja, se o juiz decidir contra o segurado num recurso, ele pode perder tudo ali que foi conquistado. Digamos que na sentença foi concedido, aposentadoria, e o INSS recorre e lá no recurso é decidido que ele não tem direito àquela pessoa à aposentadoria. Já com um acordo, pelo menos algum valor ali já está garantido, tá? A aposentadoria em si. E o quarto ponto seria menos custos indiretos com o processo. Embora os processos previdenciários no Juizado Especial Federal não tenham, em regra, custas processuais, há um custo indireto, ou seja, o tempo de espera para o benefício. E com o acordo, a pessoa recebe esse valor mais rapidamente. E partindo agora para as desvantagens, tá? A primeira delas é a redução do valor dos atrasados. Ou seja, o INSS normalmente propõe acordos abrindo mão de pagar os atrasados na sua integralidade. Ou seja, tem aquela questão de 95%, 90%. Ou seja, em muitos casos, o INSS propõe parte do valor que era devido ou propõe pagar apenas o benefício futuro, sem as parcelas atrasadas. Outra desvantagem é a impossibilidade de recurso, ou seja, se o acordo foi aceito, não tem como mais rever esse acordo, ou até mesmo recorrer ou alterar os termos desse acordo. Foi aceito, acabou aí. Mesmo que o segurado perceba que poderia ter mais vantagens sobre aquele benefício, poderia ter recebido mais, por exemplo, ele não poderá mais voltar atrás porque já foi homologado esse acordo. A terceira desvantagem seria que o juiz pode não homologar o acordo. Ele pode não concordar, digamos assim. Então, mesmo que ambas as partes, o INSS
e o segurado concordem com aqueles termos, o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo, a dar validade para aquele acordo. Então, se ele identificar que os termos eles não são justos para o segurado, ele pode negar a homologação e dar sequência ao processo judicial. Então fica o questionamento, né? Vale a pena aceitar um acordo com o INSS? E a decisão de aceitar esse acordo com o INSS depende da decisão, da situação em que se encontra, da situação específica. Se você tem um processo contra o INSS, é essencial que você converse com o profissional, o advogado que você contratou, e analise os seguintes pontos. Primeiro, o tempo que pode levar para o processo ser concluído. Às vezes é muito mais interessante aceitar um acordo e dar um ponto final àquela situação do que esperar anos e anos para ter algum resultado. Segundo ponto, os valores oferecidos, ou seja, o INSS ele pode propor menos do que o segurado teria direito, mas será que vale a pena? Tem que ser analisada essa questão. E outro ponto seria as chances reais de ganhar a ação. Às vezes, se há risco de perder o processo e ficar sem nada, a melhor saída é realmente aceitar um acordo. Mas lembre-se, eu estou aqui apenas repassando informações, tá, pessoal? Repassando como funciona o acordo. A pessoa mais indicada para mostrar o melhor caminho para o seu caso específico é o seu advogado, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que eu tenha te auxiliado de alguma forma. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal para estar acompanhando os próximos vídeos e eu te vejo na próxima. Valeu!